Bom dia, meus amigos. Um sábado abençoado a todos nós. Hoje, 7 de novembro de 2020, a partir das 9 horas, o grupo Amigos da Fé da Associação Espírita Mariano do Nascimento de Ribeirão Preto está aqui com você, né? Vou propor aí um momento de reflexão nesse início, né? Perguntando aí para você, estamos praticando bem? Estamos praticando bem? Será que a sua vida aí está um pouco tumultuada? Por quê? Então, isso tudo, porque agora eu vou ler um texto indicado pelo seu Miguel, né, o nosso dirigente. Seu Miguel, um abraço aí para o senhor, né? Então, esse momento de reflexão. O livro é Momentos de Paz. Então, por que eu estou falando tudo isso aí, se a vida está tumultuada e tudo mais? Tá? O livro é Momentos de Paz. Então, antes de mais nada, para a gente tranquilizar um pouco a nossa vida, nós temos que estar em paz com nós mesmos, né? Esse livro é do Emmanuel, né? Psicografado aí por Chico Xavier. A mensagem é diretriz do bem. Caridade não pensa naquilo que os outros façam. Não pede recompensa para manifestar-se. Nunca diz que faria se lhe fosse possível. Não pergunta o que há, condicionando o auxílio. Não clama que agiria se os outros fossem os fatos. Realiza em silêncio, quando pode fazer. Então, um momento para iniciarmos aí a nossa live de hoje. Muito obrigado aí ao seu Miguel, né? Sempre muito inspirado aí pela espiritualidade superior, sempre esse conhecimento aí que nos traz, especialmente de Chico Xavier. Então fica aí a dica de hoje. Então, se nós queremos
um pouco mais, que a nossa vida não fique tão turbulenta, né? Nós precisamos encontrar, em primeiro lugar, a paz. E essa paz vem através do amor, da caridade, de fazer o bem. Fica aí a dica de hoje. Assim começamos a nossa live trazendo muita alegria e leveza necessária para os nossos encontros nesses sábados pela manhã. Agradecemos todos pela fidelidade em nos acompanhar e também um prazer enorme em receber você aí que está assistindo a gente pela primeira vez aí. Um abraço aí a você, muito bem-vindo aí. A nossa proposta é que através desses encontros nós nos aproximarmos, né, do contato com a espiritualidade. Lembro também que no chat da nossa live, deixe o seu recadinho, o nome, a cidade, o bairro, que daqui a pouco a gente começa a divulgar. Falando nisso tudo, queria agradecer muito as pessoas aí. Semana passada a gente pediu e o pessoal compartilhou bastante, 17 compartilhamentos. Atingimos aí 1.196 pessoas de alcance. Então, o sucesso está aí, pessoal. Então, continue nessa manhã de sábado compartilhando novamente para a gente poder atingir um público maior aí, tá? Caso caia a conexão, não desista, entre novamente. Lembramos que nossos encontros ficam gravados na página do Mariano do Nascimento, podem ser assistidos a qualquer momento aí. Eu queria deixar 2 recadinhos aí de hoje. A volta do nosso bazar, o Bazar do Mariano do Nascimento. Eu acho que vai aparecer aí na tela, né? Uma arte, tá? A divulgação. Esse bazar está funcionando aí de terça a sexta-feira, das 13h30 às 16h30. Então, você que curtia, você que aproveitava lá o nosso bazar, tá? Ele está funcionando, fica aí a dica, mais uma vez aí, de terça a sexta-feira, das 13h30 às 16h30, tá bom? E, por último, para lembrar para vocês aí, que amanhã nós vamos ter um grande faxinão lá na pracinha, tá? A diretoria toda está convocando aí você que queira colaborar, pegue a sua vassoura, vá lá em frente ao Mariano, lá na pracinha, tá? Nós vamos fazer uma grande faxina a partir das 9h da manhã, tá? Então, contamos aí com vocês, ok? Agora eu queria convidar a Thaís para apresentar, né, o sono útil, um dos 4 caminhos de luz. Thaís, é com você. A oração do sono útil, ela deve ser feita diariamente também antes de dormir. A oração nada mais é do que você pedir que enquanto o seu corpo esteja ali repousando, para o novo dia que se iniciará, você em seus sonhos esteja em bons lugares, lugares edificantes, onde você esteja em aprendizado, auxiliando ao próximo. E agradeça sempre por esse momento. Muito bom, bela orientação aí da Thaís, né, referente ao sono útil, importantíssimo que você o faça, né, assim como o complemento aí dos 4 caminhos de luz que a gente vai mostrando aí semanalmente. Vamos nos preparar agora, né, pegar o nosso copo com água, tá, que ao final da reunião essa água vai estar fluidificada, né, isso vai nos trazer aí muito mais energia e tudo que for necessário que a espiritualidade vá depositar. Também convido você para reservar a garrafa com água, tá? A sua jarra aí. Essa água, a gente depois passa todas as instruções, também vai ser fluidificada aí para a gente ministrar essa água para a família toda. Tá? No finalzinho a gente passa as orientações aí. Continuando,
pedimos o amparo dos mentores da casa, né? Aos trabalhos da nossa unidade ali do Max João, no Albuquerque Lins. Sempre um pedido, uma orientação aí do seu Miguel, nosso dirigente aí, para que ampare aí a nossa unidade do Max João. Para começar agora, aparecer na tela o link do caderno de orações. O pessoal também consegue divulgar aí no nosso chat. O propósito do caderno de orações é trazer uma forma semelhante ao que acontece na casa espírita presencial. Agora nós estamos de maneira virtual, é só você preencher aí o cadastro aí e solicitar os seus pedidos, as orações aí que encaminharemos aí junto à espiritualidade. Agora começa a aparecer aí o caderno, tá? As orações aos que precisam de apoio espiritual, todos os nomes escritos aí que está aparecendo na tela e também aqueles que você mentalizou, está valendo também, ou que escreveu aí no papel. A espiritualidade faz o atendimento, né, especial à distância a todos aí. Agora vamos respirar fundo, deixando um pouco todos os problemas um pouco de lado, né? Vamos meditar, vamos pensar, vamos orar a partir desse momento aí. Por isso, acomodem-se aí na sua cadeira, no seu sofá, né? Para formarmos uma grande corrente de luz, de paz e de esperança. Pedimos muita vibração e prece nesse momento, transmitindo amor, saúde e paz, irradiando a luz divina. Eu quero convidar hoje o nosso amigo Balieiro para fazer a prece de início da reunião. Balieiro, é com você. Bom dia a todos. Prece para começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dai-nos a luz necessária para distinguirmos da verdade e da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acessos em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignai vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelo sentimento que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que façam com fervor e recolhimento necessário. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abrir os olhos à luz e perdoai-as, como nós as perdoamos, e se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos espíritos da casa, aos nossos guias espirituais, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, toda a espiritualidade que nos rege, que nos orienta, que nos guia. Agradecer muito por mais essa oportunidade de estarmos hoje aqui, né, nessa live maravilhosa, todos juntos, todos vocês aí que nos acompanham, né, que nos prestigiam, que compartilham a nossa live aí no Facebook. Hoje nós estamos na 33ª semana, mais de 8 meses aqui, consecutivamente, todo sábado pela manhã, fazendo essa live com vocês. Um grande abraço a todos que estão vindo pela primeira vez, conhecendo a nossa live e assistindo pela primeira vez.
que todos vocês possam ter, no final dela, um pouquinho daquilo que vieram buscar, né? Um acalento, uma energia, um reforço, né? Na bateria nossa, para que possamos iniciar uma semana cheia novamente. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu gosto de lembrar, o Evangelho ele é dividido em vários capítulos. Cada capítulo foi um tema, né, selecionado pelos Espíritos juntamente com Allan Kardec, que codificou, né, as mensagens, né, e as explicações dos Espíritos. Então, a primeira parte de cada capítulo são as codificações e as explicações do Allan Kardec, e depois, na segunda parte, são realmente as mensagens, as instruções dos Espíritos. O próprio nome diz, instruções dos Espíritos. Então, são as várias mensagens recebidas pelo Allan Kardec, pela Sociedade de Paris, quando foi feita a codificação do Espiritismo. E nós estamos justamente no capítulo 17, que o título é Sede Perfeitos, e estamos nas Instruções dos Espíritos. O item que nós vamos fazer hoje vai ser o homem no mundo, né? E só um adendozinho, esse título Sede Perfeitos e todas as instruções que a gente vem recebendo desse capítulo, né? A gente tem que buscar, sim, a perfeição, com todas essas orientações, todas essas explicações aqui que o Espiritismo nos passa. Mas não venha querer acreditar vocês todos que só nessa encarnação que nós vamos virar perfeito, não. Nós estamos aqui encarnados e vamos nos reencarnar muitas outras vezes para aprender muito. Nós precisamos evoluir, crescer, melhorar, tomar atitudes que possam um dia, no futuro, que eu acho bem um pouco distante para nós hoje, mas que vamos chegar lá, né? Se a gente fizer o sacrifício, mas não queira fazer tudo nessa que você não vai virar um santo perfeito, não, né? Então, precisamos começar a transformação aos poucos nas nossas vidas. Então, vamos lá. Sede Perfeitos, capítulo 17. Instrução dos Espíritos, o homem no mundo. Essa mensagem foi enviada por um espírito protetor, não tem um nome, né? Não tinha um nome na época, em Bordeaux, em 1863. Então ele começa: um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações. Não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção daqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, o que ele quer dizer aqui, meus irmãos, é que quando a gente solicita o apoio de Deus, da espiritualidade maior, né, nós precisamos estar conectados, precisamos estar com os nossos corações, os nossos pensamentos de bem, né? Porque tudo é uma questão de conexão. Se você tiver com sentimentos ruins, pensamentos ruins, você só vai atrair espíritos e ajuda, entre aspas, né, de espíritos ruins, de espíritos que vão te puxar para baixo, que vão te prejudicar. Então, o que ele fala aqui? Purificai vossos corações, né, e vossos pensamentos, né? Você tem que estar com o seu espírito, o seu coração fortalecido, né, com fé, acreditando realmente em Deus, nos bons espíritos, que eles vão vir te ajudar. Então, essa conexão, esse pensamento positivo, essa purificação do coração é que vai atrair os bons espíritos e que vão conseguir te ajudar. Porque se você não
não tiver essa conexão, esse pensamento positivo, você não vai se ajudar e eles também não vão te ajudar. Pelo contrário, você vai atrair maus espíritos que vão te prejudicar só, te puxar para baixo. Não acrediteis, contudo, que incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos nos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade onde estáis obrigados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Mas se renunciardes às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Então ele está dizendo aqui que a gente tem que ter esses pensamentos, essa ligação com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus, com as nossas orações, com a nossa fé. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter que abandonar tudo e viver uma vida mística, como ele diz aqui, né? Viver um monge isolado do mundo e sem convivência com as outras pessoas. Não é essa a finalidade que Deus nos colocou aqui, nessa vida hoje. Ele quer que, sim, que nós convivamos com os nossos próximos, né? As pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, viver a vida como ela é hoje, né? Não como era no passado ou como vai ser no futuro, como ela é hoje. Então nós temos que aceitar, mas aceitar de uma forma positiva, de uma forma que possamos evoluir, que possamos passar o bem para as pessoas e convívio do bem com essas pessoas, né? Fazendo a caridade, praticando o bem no pé da letra. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sedes alegres, felizes, mas com alegria que provém da consciência limpa da felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, no impulso da alma, a proteção para nela ter êxito e sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. O que é isso? A gratidão, né? Gratidão a Deus por Ele nos dar essa oportunidade, essa vida que estamos vivendo hoje reencarnados, né? Agradecer tudo que a gente consegue de êxito e de façanha, a gente agradecer a Deus e ter dentro da gente que nós não somos nada sem a presença de Deus e sem a força que Deus nos dá e a proteção que Ele nos dá. Então nós precisamos continuar tendo essa fé e sempre elevar nossos pensamentos a Deus, tanto pedindo antes de que façamos alguma coisa, ou depois que conseguimos concretizar com êxito, né? Agradecer a Deus sempre por isso, né? Então é isso que ele está dizendo. E não ter, né, esse aspecto sombrio, fechado, rejeitando os prazeres. Eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, porque eu vou virar santo. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que vivamos, que tenhamos os nossos problemas, as nossas convivências difíceis com outras pessoas, difíceis no nosso dia a dia, mas que saibamos lutar por isso e trazer Deus ao nosso lado para que Ele nos ajude a superar e a enfrentar todos os nossos problemas e todos os nossos desafios. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada à mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-lo. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e pensando apenas nele,
sua vida é a de um egoísta. É difícil essa palavra egoísta, né? Então, a pessoa que acha que ela se isolando do mundo, vivendo numa caverna, né, um ermitão isolado de tudo, no meio do nada, né? Ela acha que não praticando o mal, né, não tendo os vícios que existem na humanidade, que ele vai crescer e que ele vai ficar bom. Não é isso que Deus quer. Não adianta ele se isolar e ser egoísta, como diz aqui, porque ele tem que enfrentar a vida, ele tem que conviver com os outros, com as outras pessoas. E se, como diz o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, então como você vai praticar a caridade se você está isolado do mundo, se você não tem um irmão para você dar um abraço, a uma palavra amiga, exercitar essa caridade de fato? Então, não é isso que Deus quer. Deus quer que convivamos com as outras pessoas e enfrentemos de peito aberto, com a proteção dele, com a força dele, para que possamos superar todos os desafios. Não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não. Mais uma vez, não. Sede felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que a vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Então, meus irmãos, fechando essa passagem maravilhosa, né? O que ele diz aqui, esse espírito protetor, que a gente está sempre em comunicação, né, com a espiritualidade. Eles estão sempre ao nosso lado, nos protegendo, principalmente Deus, né? Que é o que eu falei, a gente tem que ter essa gratidão a Deus por tudo, que iremos fazer o que já fizemos e resolvemos em nossas vidas. Mas não adianta também, que nem muitas pessoas se martirizam, né? Se isolam e acham que fazendo esse tipo de coisa vai estar agradando a Deus. Não, Deus não quer isso de nós. Ele quer que vivamos a vida na plenitude que Ele nos deu, nessa encarnação, da forma que somos hoje, da forma que estamos. Temos que nos encarar, né? Olhar para o nosso eu interior, ver os nossos defeitos, ver os nossos problemas, tentarmos solucionar com a ajuda de Deus, com a proteção de Deus, com fé em Deus, né? E temos que enfrentar, viver, conviver com as pessoas, né? Conversar, bater papo, trocar ideias e dar só o melhor de você e o bem e a caridade que você pode exercer para o seu semelhante, para o seu próximo, que é isso que Deus quer que façamos aqui nessa encarnação hoje. Então, meus irmãos, que possamos colocar em prática, né, todos esses ensinamentos na convivência com o nosso próximo, no nosso trabalho, nos nossos desafios, possamos enfrentar tudo sempre, de cabeça erguida, de peito aberto, mas sempre com bons pensamentos, com boas energias, com bons sentimentos, com caridade, mesmo que, como foi dito no texto, as pessoas que não nos agradam ou que não compartilham com os nossos pensamentos, não vamos nos indispor com eles, que não vai adiantar a gente ficar batendo a cabeça, né? Brigando, ofendendo, criticando. Vamos conviver, vamos aceitar, vamos entender que essa pessoa tem a sua forma de pensar, a sua evolução, você está numa evolução, ele está na outra, e vamos tentar conviver só com pensamentos e, como disse, o coração purificado e sermos felizes e vivermos bem sempre. Então, meus irmãos, depois dessa reflexão, desse ensinamento maravilhoso, espero que tenhamos uma continuidade dessa live com bastante energia, com bastante força, que eu sei que essa corrente que vocês passam de energia para nós. E agora vamos iniciar o nosso segundo estudo, que é do livro Minutos com Chico Xavier, do autor José Carlos de Luca, e quem vai fazer para nós o estudo de hoje é a Angeli. Bom dia. Profilaxia contra a tristeza. Novo dia, nova esperança. Este deve ser um pensamento diário em nossa
cabeça e um sentimento ativo em nosso coração. Tudo, pois, vai correndo bem a caminho do melhor. Não assinemos nem um sinal de tristeza, porque a tristeza é uma noite longa na habitação de nosso espírito. Neio Lúcio. A espiritualidade superior, por meio de Chico Xavier, oferece-nos uma espécie de mantra contra a tristeza que as desventuras nos causam. Novo dia, nova esperança. Esse pensamento, sugerido por Neio Lúcio, deve envolver fortemente nossa mente e nosso coração. Acreditar e sentir a esperança que nasce a cada novo dia. Pela manhã, ao despertarmos, vamos nos fixar nessa ideia, repetindo em voz alta e sentindo a esperança tomar conta de nossa alma. Repetir para si mesmo, como sugere o benfeitor: tudo vai correndo bem a caminho do melhor. Fundamental também que sintamos cada palavra dessa afirmação, pois ela somente nos trará benefícios se acreditarmos no que estamos afirmando com os lábios. Quando as dificuldades se insinuarem em nosso caminho, utilizemos também a qualquer hora do dia o novo dia, a nova esperança, assim como o tudo vai correndo bem a caminho do melhor. Como poderosos antibióticos destinados a combaterem a infecção denominada tristeza e desânimo. Que tal uma dose agora mesmo? Obrigado, Angeli, por mais esse texto, essa lição, né? Esse livro é maravilhoso, com Chico Xavier, né? As mensagens do Chico, explicadas e elucidadas pelo José Carlos de Luca. Mais uma reflexão que juntemos com o ensinamento do Evangelho. Isso nos engrandece, nos fortalece e nos faz pensar, né? A viver melhor, a ter uma condição melhor da nossa vida, de enfrentamento da nossa vida, para que iniciemos uma semana com luta, com força, mas sempre com Deus no nosso coração, no nosso pensamento, e agradecendo sempre a Deus por essa vida que temos e essa vida que estamos vivendo aqui, que Ele nos permitiu que estejamos aqui reencarnados. Depois dessas reflexões maravilhosas, desses textos, desses ensinamentos, vamos agora todos juntos pensar naqueles nossos amigos, nossos parentes que estão com algum problema, com alguma doença, com alguma dificuldade em suas vidas, que colocamos os nomes deles no caderno de orações ou que está em nossos pensamentos, e vamos todos pedir para a corrente de Bezerra de Menezes que possam atender a todos esses nossos irmãos, fazendo todos juntos a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre
todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Espero que vocês estejam aproveitando, né? Todas essas orientações, todo esse estudo, todo esse aprendizado aí, que é maravilhoso, fantástico aí, renova, né, a nossa energia, nos fortalece a cada momento, a cada instante. Agora vamos trazer as palavras do áudio do próprio Chico Xavier, tá? Sempre é uma orientação aí do seu Miguel e também da espiritualidade, né? Hoje a mensagem é na medida aí, tá? Deus pode. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Essa mensagem, né, de Chico nos traz uma palavra simples: esperança. Então, a partir do momento em que a gente estiver sintonizado aí com Deus, né, tudo pode. Confiança em Deus e em toda a espiritualidade. Continuando, mais uma orientação aí do nosso dirigente, o seu Miguel, mais uma vez, um abraço aí, o senhor e a família toda aí, tá? Tudo de bom, né? Apesar de tudo que estamos passando aí nesse momento, mas o importante é mantermos aí toda a saúde e principalmente mantendo a fé. Então, do Evangelho de Chico Xavier, hoje, mais uma mensagem aí. Vamos ver o que nos aguarda, hein?
surpresa, sorteio do tema e da mensagem. Vamos lá. São 3 bem curtinhas, a 151, 152 e a 153. Vamos ver. O livro espírita é sempre um amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade que aspiramos a encontrar. Falamos no início, né, um pouco aí sobre isso, seu Miguel, naquele texto que o senhor passou aí conosco, né, sobre as diretrizes do bem, né, falamos dos momentos de paz e tudo mais. Então, o livro espírita, você que às vezes, com esse negócio da pandemia, tudo tal, está se sentindo solitário, isso não é o Silvio que está falando, né? É o Chico. Chico Xavier diz, vou repetir, o livro espírita é sempre um amigo disponível para dialogar, ensinando-nos o melhor caminho para a gente adquirir a paz e a felicidade. O 152. O estudo meditado das obras de Allan Kardec, a nosso ver, é o passo mais seguro para quem deseja iniciar-se no conhecimento do Espiritismo. É uma palavra-chave que nós repetimos aí toda semana. Então, não é porque o Álvaro comenta, não é porque o Silvio comenta, não é porque o Mariano comenta, né? Chico, estudo, temos que estudar, né? Desculpe-me, não é só o passe, não é só na sessão mediúnica lá, a incorporação e tudo mais. Estudo, pessoal, isso é fundamental. Está dado o segundo recado de hoje, né? Então, sempre ter o livro espírita como um amigo fiel nosso e, segundo, estudo. E em terceiro, o 153, o esforço máximo e desinteressado no bem aos outros, segundo nos parece, é sempre o maior apoio a nós mesmos. É o que a gente fala sobre a caridade aí, né? Fazer o bem de uma forma desinteressada e tudo mais, o maior beneficiado somos nós mesmos. Então, um tripé aqui, vocês verificam como, eu acho que não é casual, né? A espiritualidade manda as suas mensagens aí de uma forma rápida e objetiva. Eu queria agora chamar o Álvaro aí para a concentração, a prece de concentração. Álvaro, é com você. E aí, o que você achou das mensagens de hoje aí, Álvaro? O que eu ia comentar antes da prece de concentração, todos os ensinamentos que o Evangelho nos passou, o livro do Minutos com Chico, a mensagem de áudio do Chico, essas três mensagens que o Silvio passou do Evangelho de Chico, são ensinamentos que nós não podemos deixar de praticar, nós como espíritas, né? Nós como cristãos, vamos dizer assim, que os ensinamentos de Cristo estão todos alavancados aí, né? Então, a caridade, a leitura, o estudo, né? A prática do bem, a prática do amor ao próximo, né? Mas o mais importante, né? Nós temos que aprender tudo isso, temos que praticar tudo isso, mas o mais importante, fazendo uma ligação com o que o Evangelho nos disse, que tudo que vamos realizar ou acabamos de ter êxito é a gratidão a Deus. E aí ligado com o áudio do Chico, Deus pode. Então, nós temos que fazer tudo isso, aprender tudo isso, mas nunca se esquecer que só com Deus, ao nosso lado, é que poderemos exercer, crescer
superar os desafios e evoluir, que é esse o principal objetivo que estamos aqui. Mas sempre com Deus ao nosso lado. Porque vamos repetir novamente, Deus pode. Vamos agora respirar fundo, depois dessa nova reflexão, né? Vamos respirar fundos, todos nós. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Respirem fundo, vamos nos concentrar e vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Vamos sentir que estamos bem próximos da espiritualidade e vamos sentir que possamos estar um pouquinho mais perto de Deus, de Jesus, porque Deus pode. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre os nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa, passeie por seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá dando proteção para a nossa família. E vamos repetir, Deus pode. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus, porque Deus pode. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esses momentos que passaremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor, e que Deus pode. Estamos todos nessa energia tão grande, tão forte, que nos reconforta, que nos recondiciona. Vamos todos juntos agora fazer a música Quanta Luz. Nesse ambiente, nessa
maravilhoso, né? Acho que é indescritível falar sobre essa energia. Acho que simplesmente sentir, acho que esse momento basta. Então vamos aproveitar, pegar o nosso copo com água e agradecer essa espiritualidade maravilhosa, né? Por esses momentos de paz, de tranquilidade, que renovam-se as nossas energias, e que perdure assim, pelo menos por mais uma semana aí, que assim seja. Agora, vamos passar aquela orientação aí, né? Você que reservou a garrafa com água, tá? Ela também foi fluidificada, então que durante a semana você forneça aí a sua família, tá? Às vezes aquela coisa começa a complicar um pouquinho aí, né? Dá um pouquinho para cada um, para a coisa acalmar aí um pouco, tá? Só não deixa a água terminar, tá? Conforme for diminuindo o nível aí, você vai completando aí até a próxima semana, tá bom? Agradecemos aí 39 participações aí nesse momento. Obrigado a você. Compartilha aí. Nós já tivemos aí quase 40 comentários, né? 9 já compartilhamentos. Vamos ver se nós chegamos nos 17 de novo. Você que ainda não compartilhou, vai lá, compartilha para a gente poder aí atingir o número maior de pessoas, tá? Assim como a Linda. A Linda fez um comentário aí que ela está sentindo muita falta do passe. Um dos objetivos, Linda, dessa live é isso, para que a gente, nesse momento de concentração, através da energização que nós fazemos aqui, né, da fluidificação da água, tal, você é capaz também. Quase que seria um autopasse aí, tá? Então, esse é o caminho, de não ficar muito na dependência, né, de um médium. Claro que sabemos que é fundamental, que é importante, sentimos falta, sim, mas tudo isso porque algumas atividades da nossa Casa Mariana do Nascimento estão voltando, como a gente falou, né, sobre o bazar e tal, mas ainda não é indicado, tá, as reuniões ali, palestras e tudo mais no presencial. Então, essa é a forma aí de nós tentarmos mantermos aí o nosso equilíbrio. Essa é a proposta. Tá bom, Linda? Mas muito obrigado aí pelas observações, pelos seus comentários aí. Espero que a gente tenha contribuído. A Rosana, membro do nosso grupo aí, está lá hoje, ó, em Ubatuba, mas está lá orando, né, e desejando aí boas vibrações, assim. Da mesma forma que o irmão dela, o Paulo, né, está lá no Japão, né, desejando um belo e bom dia a todos. A você também aí, ô Paulo, não sei se aí é noite, se é dia, mas que você tenha uma excelente semana aí, assim como todos que estão acompanhando a gente. E ele deu... Aí, Álvaro, mandou para a gente e para os familiares, né? Para mim e para você, uma grande bênção de Deus. Assim seja, a gente retribui aí a você, Paulo. Continuando, o Valdir e a Marta, tá? Luz a todos, gratidão. Adriana, gratidão. Estela, tá falando que está assistindo aí conosco. Legal, Estela. A Lurdinha. Sandra Araújo. Acho que é uma palavra que todo mundo está repicando aí, e nós em especial também, gratidão. Sábado de luz e paz de Jesus. E ela deseja também bênçãos ao planeta, que assim seja, que a espiritualidade cuide aí de todos nós. Glacione e a mãe Jussara também está aí toda semana conosco. Mais uma semana juntos, ela comenta. O Fernando
Anair de Brodowski, Gabriela, Francine, Dulce Campos, a Kika, a Ana Lúcia, pede preces e boas energias à irmã Veridiana, o Celso de Maricá, lá no Rio de Janeiro. Ô, Celso, que legal, estamos chegando lá em Maricá, lá no Rio de Janeiro. Um abraço a você, muita energia, muita paz, né? E que a sua família aí fique toda iluminada. A Clarinda, a Veridiana de Cravinhos, a Lucínia pede orações para ela, para o José e para o Vitor. Tenho certeza aí que no transcorrer aí da nossa live, as preces chegaram aí à sua casa também. A Malu agradece os momentos maravilhosos. Somos nós a quem agradecemos, né? A presença de todos vocês, porque senão não onde nós estarmos aqui. Nós aqui agradecemos aí, Malu, sempre está aí conosco também. A Marta Gobi faz um comentário muito bacana. Energia contagiante, verdade. Isso é indiscutível. A energia que passa aqui por todos nós realmente contagia. Isso é verdade, Marta. A Maria Lúcia, tá? Então agradecemos a todos vocês aí, tá? Por esse compartilhamento todo aí. Álvaro, agora é com você os seus recados aí. Vai lá. Antes do recadinho, só um complemento, né? Umas semanas atrás eu falei da viagem, né? Seguindo por todos os pontos que as pessoas, né, nos acompanham. Bom, agora a viagem ficou um pouquinho mais comprida ainda. Nós vamos ter de sair de Ubatuba e ir lá para Maricá, no Rio de Janeiro também. E depois de Maricá para o Japão, lá com o Paulo. Mas, brincadeiras à parte, né, gente? A gente tem que colocar essa gratidão, né, em tudo que fazemos, tudo que nos dedicamos em nossas vidas, né, para que sejamos bem fortalecidos. E só uma segunda observação para, acho que a Linda, que o Silvio falou aí, que citou sobre o passe, né? Hoje, Linda, o Evangelho nos deu essa mensagem, um ensinamento. O passe, o que é o passe? Quando você vai lá no centro, o que você faz no momento do passe? Você tem pensamentos positivos. Você busca a atração de Deus, da espiritualidade para te proteger. E busca a energia que a espiritualidade te passa. E ali nós temos o médium que faz essa ligação para que traga essa energização para você no passe. E o Evangelho nos mostrou isso desde 1863, né, quando o Allan Kardec codificou e os espíritos passaram as mensagens. Então, na mensagem do espírito, ele diz: se nós nos conectarmos em pensamento, coração purificado e atrairmos só a bondade e o poder de Deus, essa energia eles vão passar a todo momento para a gente. Então, a todo momento que nós fizermos uma oração e nós fizermos um bom pensamento em Deus, atrairmos Deus e podemos falar Deus pode, como foi a outra mensagem, nós estaremos tomando um passe a todo momento e o momento que a gente necessitar. Em todo momento nós vamos tomar um passe. Basta a gente acreditar e confiar em Deus. Então, um ensinamento que o Evangelho nos passa e que nós temos que ter isso. É lógico que a gente ir lá no centro, a gente tomar um passe, a energia que é feita lá é muito maior. Mas nós temos que confiar que nesse momento nós não podemos estar lá. E que nós precisamos continuar com esse apoio de Deus e o apoio da espiritualidade. E podemos tomar esse passe, um alto passe. Nós nos comunicamos com a espiritualidade. Tá? Um abraço para você, Linda. Obrigado. Então vamos começar com os nossos recadinhos de hoje, né? O Silvio já falou no início, o primeiro recadinho é o nosso faxinão da praça, amanhã a partir das 9 horas. Peço a todos aqueles que queiram colaborar, ser voluntário, mas vamos colocar um pensamento que nós não vamos estar indo lá para trabalhar, para fazer limpeza. Não, vamos lá para nos reencontrarmos, mesmo que um pouco à distância por causa da pandemia,
mas que possamos estar indo lá para nos alegrar, para brincar e deixar a nossa pracinha lá limpa, o nosso centro limpo, né? Porque está tudo parado, tudo sujo, lá tem muita árvore, cai muita folha. Então vamos lá, pega sua vassoura, pega seu saco de lixo, sua pazinha, leva seu filho, né? Dá um exemplo para ele, faz ele ajudar um pouquinho, limpar lá, varrer um pouquinho das folhas da praça. Se você pegar um montinho de folha que seja, você já vai estar colaborando. Então, contamos com a participação de todos vocês amanhã a partir das 9 horas para fazermos lá o nosso faxinão da praça e limparmos nossa pracinha lá do Mariano do Nascimento. O segundo recadinho que eu tenho, deve estar aparecendo aí para vocês a lista dos alimentos, né? Para a confecção das nossas cestas básicas, para o nosso drive-thru quando a gente executa. Então está a lista aí de todos os alimentos que compõem a nossa cesta básica e que você pode fazer as suas doações. E contamos com a ajuda de vocês. Porque sem a sua doação, nem que seja um pacotinho de gelatina, como está aí na lista, já vai ser muito, muito importante para a nossa confecção, viu? Então, conto com a colaboração de todos. E, para que você possa realizar as suas doações, né? Como o bazar já está funcionando no período da tarde, você pode, de repente, estar indo lá entregar essas doações lá no bazar, né? Mas também tem os nossos 3 pontos de apoio aí, né? Que a gente sempre passa todo sábado. Aqui no Jardim Paulista, lá na Note Center Notebook, com o nosso companheiro Caio, né? Pode deixar lá com ele. Também lá na torre empresarial do Shopping Iguatemi, na empresa Plugme, com o nosso amigo Zé Renato. E também aí pertinho do Mariano do Nascimento, na Rua Niterói, na Lagoinha, na Ribershine Materiais de Limpeza, vocês podem deixar lá com os nossos amigos Aline e Tiago. Então, contamos com a colaboração de vocês, com a doação. Continue doando, continue ajudando, continue nos dando, né, essa oportunidade de podermos realizar essas doações dessas cestas básicas para essas famílias necessitadas. Esse trabalho tão maravilhoso que a nossa associação faz. E um outro recadinho, aqueles que estiverem com as suas mensalidades de associados, né, que queiram colocar em dia a mensalidade de outubro, setembro, que não foi paga, né, de novembro, agora que estamos iniciando, vocês podem utilizar a conta aí da Associação Mariano do Nascimento, fazer o depósito, né, na conta, mandar a foto do recibo para alguém que está ligado à associação, né? Isso vai chegar à nossa diretoria e se você precisar de um recibo, é só solicitar também que a diretoria vai providenciar esse recibo para você. E quem quiser também fazer uma doação, aquele que não é associado, mas que queira fazer uma doação espontânea, é só fazer o depósito, mandar o recibo, se não quiser mandar o recibo também, não há necessidade, mas está aí a conta do Mariano do Nascimento para você poder colaborar, ajudar e fortalecer a nossa associação um pouco mais, porque tem as contas para pagar, tem os salários para pagar dos funcionários, né? Então vamos colaborar, vamos ajudar aí a fortalecer a associação até que possamos retomar as nossas atividades por completo, né? Então esses são os recadinhos semanais que a gente sempre dá, cada vez mais recadinhos, né? Mas o principal recado é que possamos continuar confiante em Deus, repetindo, Deus pode, né? Se a gente conseguir a todo momento que iremos realizar alguma atividade, algum procedimento em nossas vidas, né? Vamos sempre lembrar em Deus, a gratidão de Deus por essa oportunidade e que possamos ter uma semana muito fortalecida, né? Bem positiva, com os nossos pensamentos positivos, com o nosso coração purificado, né? Possamos levar essa alegria, essa energia para todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho durante a semana, né? Possamos enfrentar essa semana cheia de luz, cheia de força, cheia de energia. Um abraço para o seu Miguel, para a família dele, a Dona Val, a Miriam, a Meire, né? Um abraço para vocês. Uma grande semana para todos nós e até sábado que vem, se assim Deus nos permitir. Silvio, com você agora.
Obrigado, Álvaro, né? Obrigado a todos vocês. Queria agradecer muito aí todos esses que estiveram conosco, Álvaro. Tivemos aí mais de 60 comentários aí. Muito legal, muito bacana a participação de vocês e já chegamos a 11 compartilhamentos. Isso aí, compartilha aí. As últimas mensagens, o Paulo lá, né, do Japão, ele falou que lá é à noite, ele confirmou pra gente pelo chat aí que é noite lá. Um abraço aí a Dulce Pagando, né, a Rosângela, o sábado bem abençoado aí. E naquela explicação toda do comentário que eu fiz aí da Linda, que você fez tão bem, complementou tão bem, eu queria só dar um pitaco a mais aí, tá? Um toquezinho a mais. No centro espírita, tá? Tem um intermediário entre a pessoa e a espiritualidade, que é o médium, tá ok? E o que nós estamos tentando fazer aqui na live com você aí em casa é uma conexão direta, que você faça uma conexão direta com a espiritualidade, certo? Então isso tudo também já é mais... Por que será que isso tudo também está acontecendo em termos de pandemia? Será que não é um aprendizado para todos nós também? Então fica aí a reflexão, tá? Então, claro, importantíssima a presença dentro da casa espírita, a energia é grandiosa e tal. Mas vários comentários aí das pessoas falando dessa energia, a gente sente isso também. Então vamos fazer, é o que nós temos para o momento, vamos fazer essa conexão direta aí. Eu queria aproveitar aí, dentre todos os comentários, lembrar também que na página do Mariano do Nascimento, existem outras palestras, outros encontros aí, sexta-feira à noite, domingo, tá? Então, vai lá na página do Mariano do Nascimento, né? Sentiu a necessidade, ou ao vivo, ou você pode também estar assistindo outros temas, outras palestras aí, tá bom? São Miguel, um abraço aí para o senhor, tá? Toda a família aí, tá? Muita saúde, muita paz. Um abraço aí à Natália, a nossa presidente, e toda a diretoria, que amanhã seja um sucesso aí o nosso grande faxinão, né? E obrigado mais uma vez por vocês estarem conosco. Muito obrigado, até semana que vem. Fiquem com Deus.